Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Bremit Ferreira e é com muita alegria e satisfação que venho trazendo mais um vídeo para vocês referente ao estudo do Apocalipse. Antes de continuar, clica no nosso sininho aqui embaixo enquanto eu estou falando com você, se inscreve no canal, dá um joinha e seremos muito gratos pela sua atitude, tá ok? E isso vai trazer o que? Vai ser um motivo de nós ainda nos alegrarmos mais e trazer mais informações para você e de diversos conteúdos, enfim, você vai ser muito abençoado por isso, tá ok? Muito bem, vamos lá. O livro de Apocalipse, ele foi escrito para a igreja e acerca da igreja. E muitos acreditam que fala para os judeus pelo fato de mencionar os 144 mil que se tornarão o que? Cristãos. É bom entendermos também que o nome igreja ele faz parte de uma organização celestial que não irá se chamar igreja após o arrebatamento. Se você analisar nas escrituras o livro de Daniel, ele fala sobre o que? A história das nações. O livro de Ezequiel fala aos judeus e não poderia deixar de faltar o livro de Apocalipse que fala da igreja e a tudo que se refere a ela. Agora, vamos diferenciar o que é uma profecia de uma história. Isso é bom a gente dividir essas duas palavras, profecia de história. História é uma narração ou uma narrativa do que já aconteceu. Ao contrário de uma profecia que se revela algo que vai acontecendo e vai se concretizando e se concretizará no futuro. Agora, para entender o Apocalipse, é preciso identificar o que é simbólico do que é literal. A linguagem simbólica, elas não mudam, é sempre as mesmas. Exemplo, o mesmo sol há tempos atrás, ele continua sendo o mesmo sol de hoje. Você percebe que não muda. Porém, as palavras literais, elas mudam. Por exemplo, tem lugar no Brasil que a mesma mandioca chama macaxeira. É a mesma coisa, só que muda de nome. Quer ver o detalhe? Abóbora. A gente conhece por abóbora aqui em São Paulo, mas no Nordeste, em alguns lugares do Nordeste, a mesma abóbora se chama Jerimum. Deu para entender? Então os profetas, eles usavam naqueles dias, naquela época, para expressar coisas que aconteceriam em tempos futuros. Eles usavam palavras que eles não sabiam o que significaria no futuro. Por isso as palavras literais, elas são mais difíceis de compreender. Por quê? Porque ao passar dos anos, as palavras elas mudam de sentido. Porém, os símbolos, eles não mudam. No primeiro momento, parece ser apenas símbolos. Isso falando aqui no livro de Apocalipse. É onde começa uma grande confusão acerca e em torno da interpretação do Apocalipse. Na tentativa, muitas vezes, de encaixar coisas celestiais como símbolos terrenos. Entretanto, são realidades celestiais. Por quê? Porque João nunca tinha visto as coisas dos céus. Ele nunca tinha ido aos céus antes. Bom, para a gente entender melhor, vamos dividir a linguagem simbólicas como tipos e símbolos. A diferença está na interpretação. Tipos está nas características similares. Já os símbolos, eles podem ser compreendidos antes do cumprimento, ao contrário do tipo. Exemplo, o fermento que simboliza o mal. A boa semente que simboliza quem? Os filhos de Deus. Tá? Isso aí são símbolos. São poucos os símbolos no Apocalipse. Nós temos o que? Os candeeiros e as estrelas, que está no Apocalipse 1:20. A mulher, o filho varão e o dragão, está no Apocalipse, se você analisar 12, olha no capítulo 12 aí. As bestas que saiu da terra e do mar, você vai encontrar no Apocalipse 13. A mulher vestida de escarlata, Apocalipse 17, confira aí. Eu vou estar colocando praticamente aqui no vídeo, na tela principal. Você pode congelar a tela e verificar e ler com mais tranquilidade aí no seu computador, ou no seu notebook, ou no seu celular. Tá ok? Muito bem. Em cada um dos casos é dado uma explanação ou o significado é dado em base no contexto ou em um trecho da Bíblia. Por exemplo, os seres e os objetos, eles não são simbólicos, e sim realidades celestiais. Você quer ver um detalhe?
O filho varão foi arrebatado a Deus e para o seu trono. O filho varão, ele não é literal, é um símbolo. No entanto, Deus, seu trono, não. Quando muitos pregadores, quando eles pregam em relação à semente de fé, como símbolo financeiro, com argumentos enganosos, que quanto mais você colocar a semente, mais vai colher dinheiro, né? Isso que eles fazem. Vamos entender o seguinte, na parábola do semeador, que se refere como semente, é a palavra de Deus. A semente não é e nunca vai ser o dinheiro, nem a oferta, e sim a palavra de Deus. Mas infelizmente os gananciosos, eles torcem, eles manipulam, eles despertam a ganância individual do povo, infelizmente. Mas enfim, podemos interpretar o livro do Apocalipse basicamente em 4 regras. Primeira regra: na linguagem literal ou na linguagem simbólica, a ação é sempre literal. Somente o sujeito da ação é simbólico. Precisamos descobrir o significado dos símbolos e depois aplicar a ação literalmente. Segunda regra: os conhecimentos ocorrem em sequência e na ordem enumerada. Quando são tocadas as 7 trombetas, uma após a outra, os acontecimentos são sucessivos e ordenados. Parece uma regra simples, porém, é uma regra violada por muitos. O erro, muitas vezes, é querer trazer o capítulo 12 antes do capítulo 4. Porque nós sabemos que do capítulo 4 em diante se refere já ao arrebatamento da igreja. Tudo já vai ser o futuro da igreja. Não dá certo. O capítulo 4 em diante já é o futuro. A igreja já foi arrebatada. É bom frisar isso aí e não esquecer, para você não ter uma confusão na interpretação. Agora, a terceira regra: quando Cristo é mencionado em qualquer parte do Apocalipse, existe uma referência de alguma característica do próprio Jesus. No capítulo 1, por exemplo, você vai ver no capítulo 1 toda a referência. Para você entender e saber se é Jesus Cristo, em qualquer parte do Apocalipse, é só você ler o capítulo 1 do Apocalipse e ver as características. Você então saberá se é Cristo ou não. Preste atenção nisso aí. Se não entendeu, volte um pouquinho, você vai entender. Dessa maneira, saberemos identificar Jesus, o nosso Redentor. Em alguns desses momentos, ele é chamado, por exemplo, de anjo, cordeiro, leão, de acordo com a sua tarefa e do que ele vai realizar. É óbvio que ninguém pinta nosso Jesus como anjo nem como leão. Agora vamos para a quarta regra. Os santos, ou seja, a igreja, são mencionados por diversos nomes de acordo com o seu trabalho ou função. Por quê? Porque nós recebemos galardões, e esses galardões determinam nossa hierarquia celestial. E quais são os nomes que iremos receber? Vamos lá: ancião, seres viventes, cavaleiros, anjos e noivas. Agora, como saberemos identificar? Pelas vestes, pelas coroas, pelos tronos, pelos trabalhos e pelos cânticos. É importante a gente ter essa visão, esse entendimento. Jamais é dito nas escrituras que, por exemplo, que os anjos eles cantam. Às vezes você pode pensar, mas os anjos cantam? Jamais é dito. No entanto, os anjos do Apocalipse aparecem com cântico. E somos nós. Por quê? Porque só os santos podem entoar cânticos. E são os cantos que falam de redenção, de salvação. E os anjos, eles não entendem nada de salvação. Por quê? Porque os anjos dos céus já são salvos. No livro de Apocalipse, os cânticos, eles são sobre salvação. E só os santos podem cantar. Agora, vamos verificar as vestes do exército de Jesus. Vamos ler o Apocalipse. Olha aí na tela, você pode dar congelar a sua tela e, enfim, leia com calma aí o Apocalipse 19, 12 ao 14. Leia com calma aí na tela que você vai ter uma interpretação melhor
Não vai ser só o que eu estou falando, mas você vai estar acompanhando comigo aí, tá ok? Você vê que eles estão vestidos de quê? De linho finíssimo, branco e puro. Agora, como identificar se é igreja ou não? Veja aí. Está lendo comigo? Vamos ler o verso 7 e 8 do mesmo capítulo, tá? Do capítulo 19, 7 e 8, versículo. E aí você percebe o quê? Que nas escrituras já não é mais a noiva. Você percebe que agora virou esposa. Esposa de Cristo. Porque foi depois do arrebatamento. Já tinha sido arrebatada. Agora, lhe foi permitido vestir o quê? Você já leu? Parou aí, deu pause para ler o capítulo 12 ao 14. E agora já foi lhe dado vestido de linho fino, resplandecente e puro. Percebe que é a mesma roupa do exército que está no céu, no versículo 14. E esse exército que há no céu são os santos que subiu do arrebatamento. Se conhece a igreja por suas vestes e suas coroas. Nunca, nunca e jamais foi prometido a nenhum anjo, a nem a Israel, a ninguém foi prometido coroa, a não ser aos santos. Há uma grande confusão em identificar os santos arrebatados com os santos celestiais, com os anjos celestiais. Por que essa grande confusão? Os anjos existem? Claro que eles existem. Mas o Apocalipse não está se referindo a essas criaturas angelicais. Sabemos que os anjos têm um papel muito mais importante na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que os anjos eles intervêm no assunto das nações. E Deus os usa muitas vezes em frequência em exercer julgamentos sobre as nações. Sabemos que os anjos foram criados por Deus antes mesmo da fundação da terra. Isso é óbvio. A palavra de Deus nos revela isso. Você já perguntou alguma vez a seguinte pergunta: se anjos têm asas e quais são as classes angelicais? Pois vou te falar agora. Anjos, arcanjos, querubins e serafins são classes celestiais. Os querubins e os serafins são classes angelicais com asas. No entanto, os anjos e arcanjos, esses não têm asas. Você sabia disso? Interessante, né? A palavra de Deus nos revela isso. Os anjos, eles existem, mas não são superiores à igreja. Isso é bom frisar. Os anjos foram criados para servirem a igreja. Por que a igreja é superior? Porque a igreja é a noiva de Cristo. Olha que óbvio. Os anjos são os amigos. Lê a escritura. São os amigos dos noivos. A igreja é habitada pelo Espírito Santo. E os anjos? Os anjos já têm os corpos transformados. Não podem ser habitados pelo Espírito Santo. Olha a diferença. Os anjos têm poder e sabedoria limitada. Você sabia disso? Quando Satanás contendia por causa do corpo de Moisés, o arcanjo Miguel não podia fazer nada além de dizer: Satanás, que o Senhor te repreenda. Você pode ler em Judas, capítulo 1, 9. Está na tela aí para você parar a tela, dar um congela a tela e leia. Enquanto os cristãos, diferentemente dos anjos, na presença de Satanás, ele ordena em nome de Jesus Cristo, e Satanás vai o quê? Ele vai embora. E o diabo não pode resistir a um nome tão poderoso como o de Jesus. Percebe? Quanto à sabedoria, vamos ver que até mesmo os anjos são limitados pelos cristãos. Leia em Mateus 16, 23. Está aí na tela também. Leia Mateus 16, versículo 23. Interessante, lendo esse versículo, que você começa a se aprofundar um pouco mais sobre a sabedoria de Deus. Agora, olha que interessante. Quais são as 4 maiores sabedorias do mundo? Você já sabe? Você consegue me responder? Sim? Olha, a primeira sabedoria é Deus. Se você lê em Deuteronômio 6,4, você percebe que a primeira sabedoria é do nosso Deus Todo-Poderoso. Segunda sabedoria, Satanás.
Leia, é estranho, muitas vezes soa um pouco estranho falar que Satanás é tão sábio assim. Pois é, leia Ezequiel 28, versículo 3. E você lendo, percebe que para dizer que é mais sábio que Daniel, Deus falando que para parecer mais sábio que Daniel, fica evidente que Daniel está acima de Salomão em sabedoria. E muitas vezes você pensa que é Salomão que é o homem mais sábio, né? Pois é, Salomão ele foi o rei mais sábio, porém o homem mais sábio foi Daniel. Então, a terceira maior sabedoria é de Daniel. Primeira Deus, segundo Satanás, terceira Daniel e a quarta o rei mais sábio do mundo. O maior, em relação aos reis mais sábios, é Salomão, que foi o rei mais sábio, mais sábio. Agora voltando a Mateus 16, 23, você percebe que Jesus não estava fazendo ou falando com Pedro, e sim se dirigindo. Bom, agora voltando a Mateus 13, 23, você percebe que Jesus não estava falando com Pedro, e sim se dirigindo a Satanás. Percebe que o próprio Satanás ele não compreende nada de Deus. E quando Satanás ele caiu do céu, ele perdeu esse conhecimento. 16, 23, você percebe que Jesus não estava falando com Pedro, e sim se dirigindo a Satanás. Percebe que o próprio Satanás ele não compreende nada de Deus. Quando Satanás caiu do céu, ele perdeu esse conhecimento. Vamos ver um anjo que não caiu. Leia 2 de Samuel 14, 20. Está aí, ó, na tela. Deu uma congelada. Pare e leia exatamente 2 de Samuel 14, 20. Se você acompanhar a leitura, vai perceber que o anjo diz para entender das coisas que há na terra. Fecha aspas. E não do céu. Quando o anjo quer saber mais de Deus, ele vai aonde? Para a igreja. E senta no banco para escutar das coisas de Deus. Leia em Efésios 3, 8 ao 10, está aí na tela também. Primeiro, foi dado, se você ler ele completamente, você percebe que foi dado a pregar os gentios. A segunda, no livro de Efésios 3, 8 ao 10, é manifestar a dispensação do mistério oculto em Deus. Você leu? Está acompanhando comigo? Agora, para quê? Confira nas escrituras. Pela igreja, a multiforme, abre aspas, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestade nas regiões ou nos lugares celestiais. Principados e potestades nas regiões celestiais. São os anjos que aprendem sobre Deus por meio da igreja. A igreja é bem superior aos anjos, incomparavelmente. Às vezes, você deve se perguntar como saber das coisas de Deus mais do que um anjo. Às vezes você pode se perguntar isso. Te respondo agora mesmo. Se você quer saber, porque sabemos de Deus mais do que os anjos, por exemplo, se eu tivesse que saber tudo de uma pessoa, o que eu precisaria tirar dessa pessoa para saber tudo dela? Para entender tudo sobre ela? Teria que tirar o quê? Eu teria que tirar a mente da pessoa, certo? Para entender tudo que essa pessoa pensa e faz. Tendo a mente, seria fácil saber o que a pessoa sabe ou pensa, correto? Agora leia Coríntios, 1 de Coríntios 2, versículo 9. Leia aí, está na tela. Dê um pause e leia com calma. Por esse versículo, muitas pessoas pensam que não podemos ver, nem ouvir, e nem coisas nenhumas preparadas por Deus, nem saber jamais. Se for parar no versículo 9. Agora vamos ver o verso 10. No verso 10, Deus nos revela pelo Espírito
Quem é que conhece a Deus? O Espírito de Deus. Quem nos revela? O próprio Espírito de Deus. No versículo 11 você percebe, o homem que conhece o homem é o Espírito do homem. Assim como as coisas de Deus, ninguém conhece senão o Espírito de Deus. No verso 20, você vai acompanhando e lendo comigo aí, você vai ver que Deus nos deu o seu Espírito para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Se você ler o versículo 13 e 14, diz que o homem natural ele não consegue entender das coisas de Deus. Olha só, o homem natural não consegue, e sim o homem espiritual. Leia o versículo 15 e 16, que você vai ver que, com muita atenção, você vai ver o seguinte: nós temos o quê? Nós temos, leia comigo aí, ó, leia até o capítulo 16, versículo 16, você vai ver que nós temos a mente de Cristo. Jesus Cristo é o cabeça, porém somos o corpo. E como corpo sabemos e somos comandados pelo cabeça. Todo o conhecimento de Cristo acerca do Pai está na mente. Se nós temos a mente de Cristo, sabemos tudo sobre Deus. Nós temos a mente de Cristo e os anjos não. Você percebe? Nós somos superiores aos anjos e temos condições de ensinar aos anjos até sobre as coisas de Deus. 1 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 12. Leia também. Em Hebreus, capítulo 2, 3 ao 5. Está aí na tela, leia os dois. Olha, que não foi aos anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. É para nós que somos o corpo de Cristo. 1 Coríntios 6, 3. Dê uma paradinha e leia. Nós seremos capazes de julgar até os anjos. Gente, somos muito mais superiores que qualquer anjo. Anjo, ele veio para servir a igreja. Nós temos a mente de Cristo. Nós somos temos o templo do Espírito Santo. Ou seja, nós temos a conexão, o corpo tem a conexão direto com o cabeça, que é o Criador, e nós temos a mente de Cristo, ele é o cabeça e nós somos o corpo. Não importa, é um corpo machucado, está com uma inflamada, mas faz parte do corpo, é só tratar o corpo de Cristo e vai ficar tudo certo. Espero que tenha sido bastante, como é que eu posso dizer, interessante um pouco do conhecimento que você adquiriu hoje referente às Escrituras Sagradas. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai conseguir me passar mais coisas para que você possa ser abençoado mais e mais com conteúdo sobre a Palavra de Deus, que é maravilhosa, que nos alimenta a alma, que faz bem para nosso corpo, para nossa mente, né? E para essa conexão celestial. Então é um prazer enorme poder passar informação para vocês. Estou aprendendo a cada momento que eu estou falando com vocês, estou aprendendo junto com vocês. Acredito que vai ser bênção na sua vida, assim como está sendo na minha. É uma alegria imensa poder passar essas informações e acreditem, eu vou cada vez mais sendo capacitado pelo nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, para poder passar mais coisas legais para vocês, mais conhecimento, mais revelações das coisas de Deus, que vai ser para nutrir a sua alma, a sua mente, enfim, e deixar você cada vez mais motivado para essa vida maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus. Gratidão. Por favor, se você viu até agora, clica aí no sininho, se inscreve no canal, dá um joinha, eu vou ficar super agradecido. Tá? Isso vai nos motivar ainda mais, como eu falei desde lá do início do vídeo, para que possamos fazer um trabalho fantástico, e é um motivo da nossa ação, é uma motivação para o nosso canal, tá ok? Gratidão, Deus abençoe, vamos que vamos. Se você puder, cada imagem dos versículos e capítulos, dá uma paradinha, observe nas escrituras se você não tiver em mãos, e você vai conferir o que eu estou falando com as escrituras sagradas, para que não venha aos seus ouvidos, ou você interpretar como heresia, ou como algo que eu esteja criando na minha mente. Não é, gente. O que eu estou falando para vocês é algo que está nas escrituras sagradas. Tá? Não torço, não manipulo aquilo que é inviolável, ao qual o Espírito Santo de Deus diz que zela e vela
pelas escrituras sagradas, tá ok? Deus abençoe, tamo junto, e é isso aí. Brevit Ferreira com vocês, valeu.